A Ti, ó Senhor, Senhor nosso, clamamos a Ti por misericórdia e graça nesse instante, Pai. Que o Teu Espírito nos conduza em cada palavra, Senhor, na exposição do texto, pois só Ele pode fazer isso, para que glorifique o Teu nome e edifique a Tua igreja, para que Ele mova os nossos corações, Senhor, de cada um de nós, a atentar para a Tua palavra, para os princípios e ensinamentos da Tua palavra, e por Tua graça e favor, o Senhor nos dê poder para colocá-los em prática para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que deveria ser um emblema na vida de cada cristão, de cada discípulo de Cristo, seria o temor a Deus. O temor que lhe é devido. Se nós perguntássemos aqui a qualquer um, você teme a Deus? Você talvez me respondesse, claro que sim. É claro que eu temo a Deus. Quem responderia algo diferente? Alguns poderiam dizer, pastor, eu estou mais ou menos, eu preciso melhorar, mas eu tenho temor. Qualquer um de nós responderia isso. E se observarmos a Bíblia como um todo, desde o primeiro livro, desde Gênesis, o temor do Senhor é um assunto que permeia as Escrituras. É só olhar algumas narrativas de Gênesis, por exemplo. Caim. Como não lembrar de Jacó? Lembram ele na sua caminhada, fugindo do irmão, da ira do seu irmão? Estava lá num certo local, uma certa noite, e teve aquela visão no sonho, e quando acordou atônito e disse, quão temível é esse lugar, porque Deus estava aqui e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus, e veio o temor no seu coração. E tantos outros também, seguindo a Escritura como um todo. Um dos livros que mais fala sobre como desenvolver o temor e de por que tê-lo é Provérbios. Inclusive no primeiro capítulo, no versículo diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, do ensino, do conhecimento. O mundo é desprovido do temor ao Senhor. Completamente desprovido de temor a Deus, a sua presença. Eles andam como querem. Os homens hoje querem desenvolver cada vez mais a autonomia. Eu faço minhas regras. Eu sou o meu rei. Eu domino a minha vida. É isso que está no coração dos homens. E muitas vezes nós também, mesmo na igreja, somos influenciados por esse tipo de pensamento. E por quê? Porque temos uma natureza que mora aqui dentro. O velho homem. Natureza caída e corrompida que vai querendo arrastar para desenvolver aqueles frutos que lhes são propícios. Ou as obras, para usar um termo mais bíblico, para desenvolver as obras da carne. Esse é um texto que deixa muito claro algumas questões, alguns ensinos, como, por exemplo, o domínio absoluto do Senhor sobre tudo e sobre todos. Daniel, como um todo, fala sobre a soberania de Deus sobre todos os povos e reinos. E também sobre os corações dos homens, sobre os corações dos reis, inclusive. Um outro ensino que vamos poder ver aqui, embora não esteja escrito, mas vamos ver que, vindo dos capítulos anteriores, nós vamos ver que há também eleição e reprovação aqui no livro de Daniel. O próprio temor a Deus também é um assunto que permeia esse livro de Daniel, e a fidelidade do Senhor às suas promessas. São coisas que nós vamos ver aqui no decorrer dessa exposição. Como lembramos, 4 jovens de Judá, que eram de famílias nobres, que eram da nobreza, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam no exílio, foram separados, porque essa foi a ordem do rei da época, que era Nabucodonosor. Peguem os melhores, mais preparados, para que sirvam aqui ao meu império. Eles vão passar ali cerca de 3 anos, vão receber aqui essa bolsa, para fazer esse mestrado do doutorado, ou MBA, o que quer que seja, para estudar na Babilônia, e vão servir depois com tudo isso. Lembrando que o objetivo desse rei, era torná-los caldeus, era torná-los babilônios. Que eles esquecessem completamente que eram judeus, esquecessem completamente do seu Deus. Para que eles agora, então, devotassem todas as forças, tudo que tinham e que eram, a serviço da Babilônia. Por isso seus nomes foram mudados. Mas como vimos, o Senhor deu a eles graça e poder para serem firmes e não se contaminarem com a mesa do rei e nem com o seu vinho. E Deus fez isso. Deus primeiro os escolheu para que eles servissem ao Senhor lá na Babilônia. Para que eles servissem aos propósitos do Senhor lá na Babilônia. Seguindo no segundo capítulo foi assim,
naquela missão impossível para um mago, para um sábio. O rei queria que eles dissessem o sonho e também dessem a interpretação. Eles disseram: rei, isso é impossível. Quem é que pode fazer isso? Ninguém jamais pediu tal coisa. O Senhor ali agindo, movendo tudo. E ele então move Daniel. Ele com seus amigos orando, o Senhor então dá a eles qual era o sonho e a interpretação. Daniel é introduzido na presença do rei. E mais uma vez, usado por ele, dá a sua palavra ao rei. O rei percebe e vê que aquilo realmente foi algo movido por Deus. Por um Deus diferente dos outros deuses, que ele dizia que eram deuses e que o adorava. E eles foram preservados e mantidos. No terceiro capítulo, eles tiveram uma outra prova de fogo. Como dissemos, literalmente de fogo. Eles foram para a fornalha. Ou vocês se curvam à estátua, ou vocês vão para a fornalha. Olha, não precisamos te responder quanto a isso, rei. Se nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, saiba, não vamos nos curvar às tuas estátuas, ou à tua estátua, ao teu Deus, não vamos adorar. O rei se enfurece, manda aquecer 7 vezes e os joga lá. Eles então passeiam na fornalha e há um quarto homem passeando com eles. Como já compartilhamos aqui, o próprio Cristo desce e numa teofania, numa cristofania, uma manifestação visível de Deus entre o seu povo, para preservar o seu povo. Eles tiveram o privilégio de passear com o Senhor na fornalha, porque foram firmes, não se dobraram à estátua, e o Senhor passeou com eles e os livrou do fogo. Não havia nenhum sinal de fogo nas suas roupas, nenhum cheiro de fumaça, nem seus cabelos estavam chamuscados, nada, intactos. Mas o que destacamos, a grande questão nesse terceiro capítulo é a fidelidade destes jovens ao Senhor. A fidelidade desses jovens ao Senhor. No quarto capítulo vimos que Nabucodonosor, então, mesmo conhecendo e vendo tudo isso, ainda tinha soberba e arrogância no coração. E mesmo depois que Daniel interpreta um outro sonho que ele tem, e diz a ele o que deveria ser feito, depois de cerca de 1 ano, no texto diz 12 meses, esse homem passeia pelo palácio e ainda arroga para si a conquista de Babilônia. Não é esta Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade, com as minhas empreitadas, com os meus exércitos, com a minha sabedoria, com a minha visão e tal. Na mesma hora, veio a voz do céu que disse: Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens. E aí ele então passou a comer como um boi, a caminhar provavelmente de 4. As unhas cresceram como as das aves. E o Senhor foi muito claro: você vai permanecer assim até que você entenda que o céu é que reina, que você não manda em coisa nenhuma, se eu não quiser. E ele reconhece e coloca isso no capítulo 4. Olha, o Senhor é quem tem o domínio do reino dos homens, e ele o dá a quem quer. E ele abate também a quem quer. Exalta a quem quer e abate a quem quer. Isso ficou claro no coração do Nabucodonosor. Mas uma coisa importantíssima, que é também dita aqui no livro de Daniel, numa mensagem que permeia também esse livro, é a proclamação do reino de Cristo, através de Daniel. Esse reino é anunciado de maneira clara a partir do 2º capítulo, quando aquela pedrinha que não foi colocada por mão de homens começa a rolar, e ela vai rolando e passando por cima dos reinos, e se estabelece como um reino eterno, que não terá mais fim. É o reino de Cristo, é o reino de Deus. E Cristo inaugurou esse reino na sua primeira vinda à terra. Cristo inaugurou o reino de Deus quando ele veio à terra. E como temos visto, inclusive, na escola dominical, quando foi que Cristo começou, então, a reinar? Quando ele foi coroado nos céus, após a sua ressurreição. E esse reinado dele já vem desde lá. Estamos vivendo o reinado de Cristo. E nós, como seus sacerdotes e reis aqui na terra, como instrumentos de seus propósitos aqui na terra, eu e você, que temos a Cristo no coração, fomos salvos por Ele, fazemos parte desse reino, como seus instrumentos, como seus embaixadores aqui na terra. Então, lembrando de maneira geral também sobre narrativas do Antigo Testamento. Cada uma delas aponta para Cristo, para o próprio Deus, tecendo a sua história de salvação para esse mundo, guiando povos, nações, e às vezes um homem ou uma mulher, mas movendo de acordo com seus propósitos, para que eles sejam alcançados. Mais uma vez vamos ver isto aqui muito claro, nesse capítulo 5 de Daniel. Um tema básico para esse capítulo aqui, para a exposição, é de Deus
não se zomba. De Deus não se zomba. Acompanhe comigo aí do primeiro versículo ao 9. Vamos dividir aqui em alguns trechos. Então, do primeiro versículo ao 9, basicamente nós vamos ver isto aqui. Nabucodonosor já havia morrido, e um de seus filhos assumiu o trono. Aqui no texto diz que Belsazar era o seu nome. Mas alguns comentaristas acreditam que havia um outro filho de Nabucodonosor, um mais velho, chamado Nabodino. Alguns acham que talvez Nabodino tenha assumido, no primeiro momento, o reino, e talvez por algum tipo de doença ou por alguma impossibilidade ele não pôde mais estar à frente do reino. Então o irmão mais novo, que era Belsazar, que está aqui, que era já um tipo de corregente, então veio e assumiu no seu lugar. E por conta disso está aqui no capítulo 5, apontando Belsazar como o rei. Que fique claro para os irmãos, existem materiais que são chamados de materiais extra-bíblicos, como material histórico, que também devem ser consultados e que muitas vezes nos ajudam a entender os textos. Mas o que o texto coloca aqui para nós é que Belsazar era o rei da Babilônia nessa época, nesse contexto, e é o que nós vamos direcionar aqui. Belsazar, então, resolve dar um banquete para os seus 1000, seus grandes. Provavelmente eram governadores, sátrapas e talvez outros líderes do império, talvez comandantes de exércitos. E em meio a esse banquete ele manda trazer os utensílios do templo de Jerusalém, que o seu pai havia trazido quando trouxe o povo de Judá, os cativos de Judá. E ele então passa a beber com esses utensílios, com esses grandes, com as mulheres e as concubinas. Tudo isso sendo feito durante a adoração a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedra e de madeira. Muita idolatria. E provavelmente também havia algum tipo de orgia acontecendo naquele momento. Era comum aqueles impérios fazerem coisas desse tipo. E então, em meio a toda essa iniquidade e transgressão, eles pegaram os utensílios da casa do Senhor para beber, enquanto faziam aquelas coisas. E justamente enquanto eles faziam essas coisas, apareceram dedos, como que dedos de homens, e começaram a escrever numa parede daquele salão real. E o rei estava vendo tudo aquilo. Enquanto estavam ali se alegrando, bebendo, em prazeres, de repente agora tudo muda com a visão desses dedos na parede. Num piscar de olhos, Deus mudou o ambiente. Num piscar de olhos, Deus mudou todo o ambiente, cheio de algazarra, cheio de pecado e idolatria, e faz todo mundo calar, inclusive o próprio rei. E não só calar, como estremecer. Vocês conhecem muito bem esse termo porque é popular. Ele estava tremendo que nem vara verde. Já ouviram falar nisso, não já? Foi o caso de Belsazar aqui. Não sei se alguém já viu vara verde tremer, mas a tremedeira é grande. Foi o caso de Belsazar aqui. Aqueles que se acham corajosos, os fortes, os bons, mas quando vem uma situação que traz medo e pavor, as perninhas começam a trabalhar na hora. Na hora. Foi o caso desse rei aqui, de Belsazar. Então, acontecendo isso, o que foi que ele fez? Mandou chamar todos os sábios, encantadores, caldeus e feiticeiros. Lembrando que caldeus aqui era um tipo de sábio, uma categoria de sábio ou encantador ali dentro do império, dentro dos sábios da Babilônia. E no palácio aconteceu então um desespero. Ninguém nunca tinha visto algo parecido. Rapaz, o que é aquilo? Dedos de homens ali escrevendo, e aquela escritura lá diferente, todos atônitos. Embora estivessem ali bêbados, dizem que bêbados têm visões e veem coisas diferentes que todo mundo não vê. Pode acontecer, mas naquele caso não era. Todos estavam vendo aqueles dedos escrevendo na parede. E ele então manda chamar os magos para tentar interpretar, e eles não conseguiram ler nem interpretar o que estava na parede. Seus grandes também ficaram atônitos. Natural isso acontecer, porque os sábios não puderam desvendar a visão, e eles temeram por isso. Foi uma grande confusão, uma confusão tremenda naquele lugar. O que se esperava de um império que foi sacudido pela revelação de Deus? O que se esperava de um império que viu Deus agindo diante dos olhos dos seus próprios reis e grandes, fazendo o seu nome ser conhecido? O que esperava de um império que estava conhecendo Deus? Esperava-se que esse império andasse agora em retidão, buscasse conhecer a esse Deus e buscasse servi-lo.
Mas não foi o que aconteceu com o Império Babilônico. Mesmo tendo essa revelação de Deus tão tremenda, o pai dele foi mudado, mas ele não foi mudado. Dos versículos 10 ao 12, nós vamos então aqui agora a rainha mãe entrar em ação. A rainha mãe vê toda a confusão. Talvez aqui fosse a mãe de Belsazar. Mas o texto diz que ela conhecia Daniel, que ela lembrava-se de tudo o que o Senhor havia feito através de Daniel com seu marido. E ela então vem aqui e vem dar conselho ao seu filho. Embora Belsazar também o conhecesse, também soubesse quem era Daniel, naquele momento ele estava perturbado e perplexo. E talvez até não quisesse chamá-lo mesmo. Porque talvez, conhecendo a história, sabia que não era coisa muito boa chamar Daniel. Porque Daniel ia dizer aquilo que Deus mandou dizer. Daniel não ia negociar. Talvez ele temesse, assim como seu pai também em algum momento temeu no passado. Mas a rainha agiu para ajudá-lo. E o relato que ela faz da pessoa de Daniel é o relato de alguém que foi impactada por aquela pessoa. E claro, impactada por Deus agindo através da vida do seu servo. Esse é o relato que essa mulher dá. Observe comigo aí os versículos 12. Comece do 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos caldeus, como a sabedoria dos deuses, perdão. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Então vemos uma mulher que foi impactada por Deus, através da vida do seu servo Daniel. E ela dá o conselho, e o seu filho obedeceu, seguiu esse conselho, e mandou chamar a Daniel. E ela usou os mesmos termos que Nabucodonosor usou para se dirigir a Daniel. Então, dos versículos 13 a 16 agora, vemos que Daniel é chamado e é colocado diante do rei. Então, introduzido na sua presença, o rei então relata o que aconteceu e também o fracasso dos seus sábios. A semelhança de seu pai, como era natural daqueles imperadores da época, ele fez ofertas de posição elevada e de riquezas para aquele que desvendasse e desse a interpretação daquela escritura que estava na parede. Mas vemos aqui a resposta de Daniel, que diz muito do caráter de Deus impresso no coração de Daniel. Veja aí o versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Daniel nunca se venderia. E os dons que são dados por Deus gratuitamente não podem ser usados para enriquecimento daqueles que o receberam, mas para glorificar a Deus e servir ao seu povo e também ao mundo, de acordo com os propósitos eternos de Deus. Que fique essa mensagem clara do ensino que Deus dá através de Daniel. Talentos e dons que são dados por Deus são para glorificá-lo, para servir ao seu povo e para expressá-lo ao mundo. Não para usar para enriquecer, para pedir ofertas, televisão, internet, onde quer que seja, fazendo isso ou aquilo, fazendo um mau uso dos dons que Deus deu, que deveria glorificá-lo, e não para enriquecimento. Aqui já vai uma aplicação prévia. Cuidado com esses pregadores que dizem ensinar a palavra e ficam por aí pedindo oferta pela TV, internet e através de outras formas. Tenham cuidado, porque podem parecer pastores, mas no fundo são lobos devoradores que se apresentam a nós em peles de ovelhas. Muito cuidado com esse tipo de gente.
Versículos agora, 17 ao 23. Daniel então vem ler o que está escrito e dá a interpretação ao rei com uma mensagem retrospectiva da vida do rei. Ele começa falando do próprio pai dele, Nabucodonosor, de como o Senhor engrandeceu o seu pai, o seu reino, e deu domínio a Nabucodonosor sobre todo o império babilônio, e como ele ia expandindo em campanhas aquele império. Mas também relatou o quanto ele foi humilhado e como ele foi humilhado por Deus, para que então reconhecesse ao Senhor como o único Deus e o único que tem o domínio do reino dos homens e o dá a quem quer. Vai dos versículos 18 ao 22, esse relato que Daniel faz. Quanto a Belsazar, parafraseando, tu viste tudo isso, presenciaste como teu pai foi exaltado, e por conta da soberba foi expulso do reino, e viveu 7 tempos como um animal. Tu deverias ter cultivado a humildade, mas incorreste no mesmo pecado de teu pai. E pior, tu te levantaste contra o Senhor, utilizando os utensílios sagrados em meio à idolatria, e não glorificaste a Deus. Por isso ele te enviou esta escritura como uma sentença. Versículos 22 ao 24, nós vemos isso aqui. Há pessoas influentes e poderosas que acham que podem brincar com Deus e que podem desafiá-lo. Alguns pensam que podem fazer isso. Eu acho que vocês devem lembrar muito bem de quando o grande navio Titanic, lembram dele, não lembram? A história, filmes. Quem lembra as palavras dos construtores, ou talvez do principal construtor? Vocês lembram que ele disse? Esse navio aqui, nem Deus afunda. E o que foi que houve com esse navio na sua primeira viagem, que não era nem tão longa assim? A ponta de um iceberg que ninguém sabe de onde veio. Deu contra o casco daquele navio. E ele afundou na sua primeira viagem. Vocês lembram de um homem chamado Tancredo Neves? Alguns eu sei que lembram, né? Alguns talvez só de ler na escola. História e política. Os mais experientes vão lembrar que ele disse: se eu for eleito, nem Deus me impede de subir a rampa de Brasília. O que foi que houve com Tancredo Neves? Ele nem foi para Brasília. Ele ficou lá mesmo do hospital, ele não saiu, a não ser para ir para o cemitério. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Ninguém desafia Deus e fica impune. Pode ser o mais poderoso, ou que se acha o mais poderoso, o mais influente. Com Deus, ninguém brinca. Daniel faz o relato aqui da vida desse homem. Diz, olha, você conheceu, você viveu isso. Tu acompanhaste teu pai e como ele ficou. E você não mudou, você não glorificou a Deus. Você incorreu no mesmo pecado de soberba, arrogância e idolatria que ele incorreu. O Senhor falou com você e você não deu atenção, Belsazar. Aqui nos versículos 24 a 28, ele vem então e dá a interpretação da Escritura. O significado da Escritura na parede está no texto. Mene, mene. Então o Senhor determinou a duração do teu reino, que será curta. Tekel. Foste avaliado por Deus e reprovado por Ele, por teus pecados. Pérez. O teu reino foi dividido em 2 e entregue aos medos e aos persas. E provavelmente o passim é o complemento desta parte aqui. Eis a palavra do Senhor, aquele rei Belsazar. E isso também faz parte do cumprimento da visão que Deus deu ao pai dele, no 2º capítulo. Lembra quando ele vê a estátua de ouro, cabeça de ouro, e ali os ombros, os braços e o peito de prata, justamente vai se cumprir agora, quando Dario, o Medo, vai assumir o reino. Começa então a se cumprir uma profecia que tem desdobramento. Essa agora direta para Belsazar, que vai ser aquele diante de quem, ou em cima de quem o reino seria tomado, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Estamos vendo, como eu falei, um ensino claro que ela nos dá, que o Senhor é fiel às suas promessas. Ele é fiel à sua palavra. E a questão do temor ao Senhor é algo que deveria estar no coração dos homens, mas não está. No homem natural não está.
Belsazar foi uma prova disso. Mesmo vendo o que Deus fez com o pai dele, com o reino, ele não se humilhou, ele não glorificou a Deus e continuou caminhando em sua vida de iniquidade, de transgressão e de pecado. Não levar as coisas de Deus a sério nunca acaba bem. Nunca acaba bem. O texto nos mostra aqui que Belsazar, mesmo sabendo do que Deus era capaz, ele não temeu, não respeitou os utensílios que eram santos. E por que aqueles utensílios eram santos? Porque Deus separou esses utensílios para que eles fossem santos, para que fossem usados na adoração a Ele, no templo, no lugar reservado para adoração a Ele. Por isso os utensílios eram santos. Belsazar não usou de senso. Ele usou de loucura. Porque usar os utensílios santos do Senhor para outra coisa é desafiar a Deus, é desrespeitar a Deus, é afrontar a Deus. E ele teve então a paga por aquilo que ele fez. Havia as pessoas que eram separadas para usar aqueles utensílios. Havia o tempo designado para usar aqueles utensílios. E deveriam ser usados na adoração ao Senhor, e não em idolatria, em meio a idolatria, bebedeiras, orgias e qualquer outro pecado que fosse. O ato de Belsazar no banquete quebrou os 3 primeiros mandamentos, mais especificamente falando. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, na terra, debaixo da terra, no mar. Não vos encurvarás, não te encurvarás a elas, não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso. Deus zeloso. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem. Mas também faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, que o temem e que guardam os seus mandamentos. E o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso vai além de perjúrio, caso tomar o nome do Senhor em vão. Vai além de palavras impensadas e de falar o seu nome de maneira desrespeitosa. Vai muito além disso. Esse mandamento proíbe o uso inadequado e profano de qualquer coisa referente a Deus, que Ele separou para a sua exclusiva adoração. É algo extremamente sério e precisamos considerar com muita seriedade, com o nosso coração, com toda a força, porque com Deus ninguém brinca. Com aquilo que é de Deus, ninguém brinca. Precisamos guardar isso no coração. Versículos 29 a 31, então, vem o cumprimento da palavra do Senhor através de Daniel para Belsazar. Claro que ele mandou vestir Daniel de púrpura, colocar ouro no seu pescoço, mas não sabemos se Daniel aceitou. O texto não deixa claro. Ele mandou vestir Daniel, mas não se sabe se Daniel aceitou. Mas naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E o reino dividido e entregue a Dario, o Medo. Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Ele é fiel à sua palavra. E lembramos aqui um texto que está lá em Gênesis, no primeiro livro ainda, quando ele está conversando com Caim. Ele diz: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. De Deus ninguém zomba. Com Ele não se brinca. E então vemos aqui o desfecho dessa narrativa, com a morte desse homem louco, insano, que não atentou para aquilo que Deus fez com a vida do seu pai no seu reino. E como eu falei, a questão de eleição e de reprovação. Nabucodonosor foi teimoso, foi resistente, demorou, mas se curvou diante de Deus. Foi humilhado, mas se curvou a Deus e reconheceu Deus como o único Deus. Seu filho, entretanto, não reconheceu. O que inferimos daqui é que Nabucodonosor foi aceito por Deus, foi trazido por Deus para a sua misericórdia e graça.
enquanto Belsazar, seu filho, não. Belsazar, seu filho, caminhou em direção a colher os frutos pelo pecado do seu coração. Naquela mesma noite, ele então foi morto. E o reino passou para Dario, o Medo. Que aplicações então aqui para concluirmos? Primeira coisa, Deus é o reto juiz. Ele julga perfeitamente o que está em nossos corações, tanto no meu quanto no teu. Ele sonda perfeitamente o que vai lá dentro. E é Ele que vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Segunda coisa, não há quem possa se esconder de Deus. O Salmo 33 traz 2 versículos que são, na verdade, todo um trecho que é maravilhoso para nós. Do versículo 17, 13 ao 17. Quando ele vai dizendo ali que o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada. Ele é ali que vê os corações de cada um deles. Ele que formou esses corações, que contempla cada uma de suas obras. Ele vai dizendo, não há rei que escape pelo poder de seus exércitos. Nenhum. Ele diz que até o cavalo, por mais forte que fosse, o cavalo não garante vitória. E a ninguém pode livrar. O Senhor contempla a todos, cada uma das obras. Nabucodonosor obteve misericórdia e graça. Belsazar não. Porque é Deus quem escolhe. Deus é quem faz isso. Eu e você não escolhemos a Deus. É Ele que nos escolhe para andarmos em seus caminhos. Por mais que o homem tente, o homem nunca vai conseguir agradar a Deus. Nunca vai conseguir fazer aquilo que Deus requer dele. Belsazar desafiou a Deus e se deu mal. E como ele, há muitas pessoas que pensam da mesma forma, que podem desafiar a Deus. Elas se deixam enganar com isso. Mas a palavra dele é muito clara, que de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba. E aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O Salmo 62, versículos 11 e 12, tem 2 versículos que deveriam trazer temor para os nossos corações. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, porque a cada um retribui de acordo com as suas obras. E como conhecemos também na carta aos Gálatas, não vos deixeis de enganá-lo, não vos enganeis. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra de Deus é muito clara. Daniel foi mantido pelo Senhor durante o reinado de 4 reis, 4 imperadores. Isso deixa claro também que o Senhor preserva os seus, mesmo em meio a governos iníquos, pecadores, transgressores, para cumprir os seus propósitos, os propósitos do Senhor como seus instrumentos dentro daquele reino. E ninguém pensa que Daniel não sofreu, que Daniel sofreu e sofreu muito com seus amigos. O capítulo seguinte, o 6º, quando voltarmos, se Deus quiser, para expor, vamos ver um pouquinho mais do sofrimento de Daniel, um homem já idoso, e foi constrangido a entrar numa cova de leões. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabem o que a palavra de Deus diz, sabem do perigo que correm quando quebram os seus mandamentos, mas parece que andam como quem não tem noção do perigo. É como se estivessem caminhando à beira de um abismo, que não tem nenhum tipo de segurança. Sabem que podem cair, mas não saem de perto do abismo. Continuam caminhando lá até a hora de cair, finalmente. Achando que não vão cair. Pessoas que desde a infância conhecem a palavra de Deus, mas vivem hoje como jovens e adultos, como se não conhecessem a palavra de Deus, sem nenhuma noção do perigo que estão correndo em suas vidas. Há pessoas que estão tratando os meios de graça com desprezo e com desrespeito. Outros acham que é simplesmente um ritual e que podem participar dos sacramentos de qualquer jeito, seja do batismo, da ceia do Senhor, e aqui incluo também a participação do culto no dia do Senhor. Acham que podem participar de todo jeito sem nenhum problema. Há muitos que acham isso. Alguns que acham, não aqui, porque se você perguntar, eles vão dizer tintim por tintim, tudo certo. Mas a sua vida prática mostra outra coisa. Mostra algo diferente. Mostra a incoerência entre o que se pensa e aquilo que se vive.
vivem como querem durante a semana e vêm se purificar no domingo. Uma vida pagã, porque os pagãos vivem assim. Durante a semana fazem o que querem, pintam e bordam, e vão no domingo para receber uma reza, algum sinal, alguma coisa, e voltam perdoados para durante a semana seguinte fazerem a mesma coisa e viverem assim ano após ano. Não é assim que se vive com Deus. Viver assim é zombar dele, é afrontá-lo. E ele não vai permitir isso. Os meios de graça são a palavra de Deus, sim, o batismo e a ceia do Senhor. São coisas que Deus vinculou a sua presença e poder para que através de Cristo, sim, através de Cristo, nós recebamos dele graça e virtude, o adoremos e tenhamos comunhão com ele. Foi para isso que ele escolheu, determinou e separou esses meios de graça. Nós somos tentados a negligenciar essas coisas. Cada um de nós que estamos aqui em cima, somos tentados a isso. A negligenciar essas coisas, a negligenciar os meios de graça. Muitas vezes somos tentados a tratar a igreja, os cultos, a adoração, como se não tivessem maior relevância do que ir a um cinema, a uma festa, a uma comemoração. Achamos que é simplesmente cumprir uma agenda, quando não é, quando não deveria ser. Nós perdemos o temor e a reverência pelas coisas de Deus e não nos damos conta disso. Estamos adormecidos espiritualmente e não entendemos, não compreendemos que estamos agindo assim e afrontando a Deus e não percebemos. Nós, pastores, e os que ensinamos a palavra de Deus, nós somos tremendamente confrontados aqui nesse texto. A Bíblia não pode ser tomada como algo comum para nós. Não podemos perder o apego, o amor e o zelo pela palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, que Ele revelou a nós para que o conhecêssemos, para através dela mostrar sim a sua salvação, para que através dela ouvíssemos a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, e fôssemos então salvos por meio de Cristo. Tudo isso Ele escolheu fazer por meio da palavra. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ela é maravilhosa. Ela deveria ser a nossa maior delícia aqui nessa terra. Deveria ocupar nosso pensamento de manhã, de tarde e de noite, como diz o Salmo 1. Mas não é isso que acontece na nossa vida prática, não é mesmo? Quando a estudamos, quando meditamos nela, quando a manuseamos, nós fazemos com reverência, nós fazemos com temor, fazemos com o senso de que estamos lidando com algo santo. Ou é mais um livro da biblioteca, ou às vezes é um senso simplesmente religioso. Daniel não negociou a palavra de Deus, nem tirou proveito do seu dom. E quanto a nós? Estamos negociando, dizendo o que as pessoas querem ouvir, o que nós queremos dizer, estamos querendo impor ao texto aquilo que ele não diz, ou estamos dizendo aquilo que o texto diz de fato? Não podemos esquecer que tudo que outrora foi escrito, e aqui eu enfatizo as narrativas do Antigo Testamento, Paulo coloca isso, sim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e também na carta aos Romanos, capítulo 15. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Não podemos esquecer que ao sermos deparados com situações como a que Daniel viveu, nós devemos ter a mesma postura de falar a verdade e somente a verdade. Aquilo que Deus mandou dizer e aquilo que somente Deus mandou dizer. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no decorrer do texto, Paulo vai advertindo quanto ao povo de Israel no deserto. Olha, eles foram duros de coração. Não incorram no mesmo pecado, no mesmo erro deles. Não façam isso. Eles foram para nós exemplo que Deus deixou para não incorrermos nos seus pecados. Carta aos Romanos, capítulo 15, ele diz, olha, o que outrora foi escrito foi para nossa consolação, para que tenhamos esperança. Ele deixa isso muito claro na sua palavra. Nossa principal missão, em termos de anúncio da palavra de Deus, é dizer aos homens em todo lugar que se arrependam de seus pecados e se voltem a Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para salvar, e Ele é rico em perdoar e em misericórdia.
e dizer àqueles que estão na fé que abandonem os seus pecados também, que mortifiquem o velho homem e andem de acordo com a vocação a que foram chamados. Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos templo do Espírito Santo e não podemos profanar esse templo do Espírito Santo. Deus vai cobrar de nós. Nós, como templo, somos o utensílio mais caro para Deus, porque custou a vida do seu Filho. Ele veio para derramar o seu sangue aqui na terra, para que eu e você fôssemos salvos e transformados em templo e habitação do Deus vivo, santo e poderoso. Eu quero perguntar, e como eu perguntei para mim, como estamos usando esse templo? O que estamos fazendo com esse templo que é santo? Como é que você está usando os pensamentos, inteligência, sabedoria, intelecto, os recursos que recebeu? Como você está usando? Como é que os teus olhos estão olhando e para onde estão olhando? O que é que tuas mãos estão fazendo? Como estão fazendo e o que estão fazendo? Os teus pés estão caminhando para onde? Se apressando para onde? Para fazer o quê? A tua vida como um todo está caminhando para onde? Servindo a que propósito? Propósito de quem? Para pensar nisso agora por uns instantes. Você e eu somos o utensílio mais santo que Deus deixou aqui na terra. Porque fomos comprados pelo sangue do seu Filho. Separados por Ele para adorá-lo exclusivamente e por toda a eternidade. Uma última palavra aos que estão aqui, talvez, vivendo vidas que não agradam a Deus e que sabem que não estão agradando a Deus. É hora de arrependimento. É hora de repensar a vida. É hora de rever os caminhos. Cuidado para não ser enquadrado como Belsazar. Eu pergunto para ti, como é que está a tua vida? Que caminho você tem trilhado? O Senhor pode olhar para você, pode olhar para mim e dizer que se agrada de nós, de como temos vivido a vida. Ele olha para nós e diz: eu tenho prazer em habitar nesse templo que foi comprado com o sangue do meu Filho. Ou estamos talvez como Belsazar, nos envolvendo em idolatria, em pecados, e estamos querendo trazer as coisas santas para ter participação em meio a tudo isso. E no caso nós mesmos, como essa coisa santa, separada por Deus, estamos nos envolvendo, nos lambuzando no pecado, para o qual nós já morremos. Hoje é o dia de se derramar diante de Deus e alcançar misericórdia e graça em Cristo. Se você tem caminhado dessa maneira e sabe que está caminhando em pecado, é o momento de orar agora, se colocar diante do Senhor, pedir perdão, porque Ele pode te perdoar, Ele pode te purificar. Ele pode te trazer de novo junto a Ele para a comunhão. E aos que vão participar daqui a alguns instantes da mesa do Senhor, o quanto você se preparou para esse momento? O teu coração tem expectativa por esse momento que aponta para o dia que Ele vai voltar, para então irmos para as bodas do Cordeiro, para o casamento com Cristo. A história de Belsazar enfatiza a advertência do Senhor aos que caminham sem consciência da sua presença, que perderam o temor a Deus, ou que não conhecem ainda o temor a Deus, porque não conhecem a Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre Ele, sobre o Senhor e sobre esse temor, sobre a sua justiça, sobre o seu amor e sobre a sua misericórdia. E também que Ele não inocenta o culpado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem cultiva este caminho em Cristo será bem-aventurado. E como diz em Apocalipse, entrará na cidade pelas portas. E viverá aqui, até esse dia chegar, debaixo de sua graça e misericórdia. E aí sim, então nesse dia, nós vamos adentrar na era de gozo, de alegria e de paz perpétua
eternamente. Mas até lá, continuamos aqui em santificação, dependendo de sua graça e misericórdia. Feche seus olhos por uns instantes. Vamos nos colocar diante do Senhor. Coloca a tua vida diante dele agora. Procure não se distrair com outra coisa. Coloca a tua vida. Não olhe para ninguém. Não pense em ninguém. Pense em você mesmo. Pense em você agora. Se coloque diante do Senhor você. Não fale, se fulano estivesse aqui. Não, quem está aqui é você. Quem precisava ouvir era você. E eu também. Vamos nos colocar diante dele agora e pedir perdão, misericórdia e graça. Dizer, Senhor, muda a minha vida. Transforma meu coração. Senhor, restaure em meu coração o temor à tua presença. O temor ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, pecador. Restaura-me. Usa-me como um utensílio, como vaso de honra. Para o louvor da tua glória. Pai bendito, Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, sabendo que todos nós, Senhor Deus, somos carentes da Tua graça e misericórdia. Queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale intimamente a cada coração nesse momento agora, Pai. Obrigado pela palavra que nos exorta, que nos chama a atenção para sondarmos as motivações do nosso coração. Porque tantas vezes não há uma atitude de arrogância, de presunção evidente, mas muitas vezes as nossas ações silenciosas diante do Senhor manifesta essa arrogância, essa falta de trato e atenção com as coisas do Senhor. Nós queremos estar com o nosso coração quebrantado nesta manhã. Queremos nos aproximar da Tua mesa, que nos traz uma oportunidade de graça, de recebermos do Senhor graça, para vivermos uma vida tal que agrade ao Senhor. Pai amado, que possamos olhar no espelho da Tua palavra somente o tempo necessário para reconhecermos os nossos pecados, mas de imediato dirige o nosso olhar para a cruz, para o sangue de Jesus, para o sacrifício que foi feito para nos perdoar e nos redimir dos nossos pecados e culpas. É por causa do sacrifício de Jesus e do Seu sangue que ousamos estar aqui e chegar à Tua presença, Senhor. É confiados na Tua misericórdia que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e culpas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque se estamos aqui nessa manhã, é porque nós tememos o Teu nome. Mesmo que todos nós precisemos ouvir a palavra do Senhor, nos exortando a levar uma vida de humildade e de quebrantamento na Tua presença, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas, nos humilhando diante do Senhor e submetendo a Ele a nossa vida, as nossas melhores conquistas, os nossos melhores momentos na vida, que essas coisas não nos eleve o coração à arrogância e à presunção. Nos quebranta, Senhor Deus, nos faça reconhecer a Tua soberania sobre nossas vidas. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, às vezes que temos sido levianos com o trato das coisas do Senhor.
Temos usado as coisas santas e separadas pelo Senhor, e às vezes a nossa própria vida, que é o bem mais precioso que o Senhor tem santificado, para o pecado. Temos usado essas coisas às vezes para o pecado. Deixado que o nosso coração, que a nossa mente, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções possam ser seduzidas por aquilo que te desagrada. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Perdoa-nos os nossos pecados. Nos faça, Senhor Deus, nos sentirmos motivados e estimulados a nos aproximar da Tua mesa para receber do Senhor a graça necessária. Nos dê um coração quebrantado, arrependido, reconhecido da necessidade que temos da Tua misericórdia e graça, que admitamos e confessamos diante do Senhor os nossos pecados e culpas para sermos perdoados, porque a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por nós praticada. Muito obrigado por essa confiança que o Senhor nos traz em Tua palavra. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, de cada amigo que está conosco nessa manhã. Que eles se sintam agraciados, envolvidos, abraçados e acolhidos pelo Teu amor. Tu és o Deus justo que conhece os corações. És também o Deus da misericórdia, que amaste o homem de maneira tal que desse a vida do Teu Filho naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados e culpas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Exalta o Teu nome no nosso meio neste momento agora. E ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, nos aproximemos com a confiança necessária na suficiência do sangue de Jesus para nos remir e perdoar de todos os nossos pecados. Nos dê a graça do Teu Espírito Santo, para que saímos daqui decididos a consagrar ao Senhor aquilo que profanamos, a viver a nossa vida para o Teu inteiro agrado, a buscar do Senhor a força e a graça necessária para vivermos uma vida com o fim de Te agradar, Senhor. Nós consagramos os nossos corações, as nossas mentes, os nossos corpos, os nossos sonhos, a nossa vida ao Senhor. Queremos ser como o jovem Daniel, o homem Daniel, que se manteve confiante nessa graça, que não negociou os seus princípios, que foi fiel ao Senhor e que agradou ao Senhor com a sua vida e a disposição do seu coração. E todos nós sabemos que isso são sinais da Tua graça no coração do homem. Faz essa mesma graça ser manifesta em nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.